Olá, muito boa tarde. Você vai ver no Bom Dia Notícias de hoje: idoso e mulher que estavam foragidos da justiça são presos aqui em Erechim. Brigada Militar encontra armas em uma casa em Severiano de Almeida. E também todos os detalhes da paralisação do transporte urbano aqui de Erechim. Segundo a empresa concessionária, a partir da próxima segunda-feira, dia 19, atenção, todos os serviços da empresa serão suspensos. Você vai ver em detalhes as primeiras informações da situação aqui em Erechim com a nossa reportagem. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde a você que está acompanhando o Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está chegando agora para saber as informações de Erechim, do Alto Uruguai Gaúcho. Hoje, uma quarta-feira que começou com a notícia que preocupa muitas pessoas, a paralisação do transporte urbano já a partir da próxima segunda-feira aqui em Erechim. Atenção, você que precisa usar o ônibus urbano, atenção, você que usa o transporte coletivo aqui em Erechim diariamente para trabalhar, para estudar. Fique atento a essas informações a partir de agora. Já vamos a essa informação de última hora com a Tayane do Carmo, que está acompanhando as primeiras informações da manhã. Boa tarde, Tayane. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Então, nesta quarta-feira, pela manhã, a empresa de transportes Gaurama, aqui de Erechim, responsável pelo transporte coletivo, emitiu uma nota informando que as atividades estarão sendo paralisadas a partir desta segunda-feira, no dia 19, os roteiros estarão sendo paralisados. O que a empresa alega é que, devido às condições financeiras da empresa, que já estava passando por um período difícil muito mesmo antes da pandemia, se agravaram agora, decorrentes também da pandemia, e por isso a empresa não está conseguindo manter as atividades para continuar atendendo. A informação também que nós temos é que a paralisação é no período de segunda a sábado, então não estará paralisado a partir de segunda-feira, e nos domingos e nos feriados não haverá transporte. Mas a informação que nós temos é que a empresa estará disponibilizando roteiros, o mínimo necessário para que a população consiga se locomover. Eles não nos informaram ainda qual seria esse mínimo, por exemplo, o horário dos roteiros, né? Mas eles deixaram a informação de que as pessoas que têm interesse em saber é para entrar ou ligar para a empresa ou entrar no site da empresa de transportes Gaurama para saber mais informações. Olha, a gente vai lembrar para você que no site do Jornal Bom Dia já está as informações lá. Ao longo do dia vai ter mais notícias. A nossa reportagem está acompanhando de perto essa situação, porque muitas pessoas precisam do transporte público urbano. Muitas pessoas usam diariamente, né, aí esse serviço aqui em Erechim, principalmente quem precisa para trabalhar, né? E a preocupação é muito grande. Então, Tayane, mais uma vez gostaria que você falasse essa questão. O serviço vai paralisar a partir de segunda-feira, é isso? As pessoas precisam ficar atentas, mas ainda não se sabe, aí vai ter um número de rotas mínimas que vão funcionar, não é isso? Exatamente. A partir de segunda-feira, dia 19, então, os roteiros estarão paralisados por tempo indeterminado. A empresa não divulgou se vai ser uma paralisação, um tempo determinado, não há um tempo determinado, mas manterá os roteiros o mínimo possível para atender a população, né? Não se sabe ainda como, né? Como isso vai acontecer, né? Então é importante que você que está nos assistindo a partir de agora, fique atento ao site aqui do Bom Dia, ao site da Urbano Transportes também, porque serão divulgadas nas próximas horas aí e nos próximos dias também quais serão esses roteiros mínimos e como eles irão funcionar, né? Lembrando que a empresa Transporte Gaurama ganhou no ano passado uma licitação aqui para o uso por 30 anos do transporte coletivo urbano aqui em Erechim. Bom, vamos seguindo, acompanhando e vendo como é que vai ficar essa situação muito preocupante. Obrigado pelas informações, Tayane. Muito obrigada, Leandro, e você de casa também, muito obrigada. Muito bem, vamos aí com imagens de Erechim para você que está nos acompanhando nessa manhã aí. São imagens aí da capital da amizade, tempo nublado. Daqui a pouquinho
tem a previsão do tempo. E olha, a gente agora vai seguir falando aí das informações da segurança pública. Olha, uma mulher que estava foragida da justiça foi presa aqui em Erechim. Olha, uma mulher de 35 anos que estava sendo procurada pela justiça acabou presa na manhã dessa terça-feira em Erechim. Ela foi abordada na rua Otone Antônio Servo, no bairro Três Vendas. O motivo do mandado de prisão expedido contra ela não foi divulgado pela Brigada Militar em seu boletim. A mulher foi levada para a delegacia e logo após ao presídio aqui estadual. E olha, um idoso foragido da justiça acabou preso aqui em Erechim. Olha, um idoso de 70 anos foi preso na noite dessa terça-feira na rua João Francisco de Lima, no bairro Presidente Vargas. Segundo a Brigada Militar, ele estava sendo procurado. O homem acabou sendo encaminhado para a delegacia e logo após ao presídio estadual aqui de Erechim. O motivo que ele estava sendo procurado pela justiça também não foi divulgado. E olha, um homem acabou preso por tráfico de drogas lá no bairro Presidente Vargas. Policiais militares prenderam na tarde desta terça-feira um homem de 27 anos suspeito de traficar drogas lá no bairro Presidente Vargas. Ele foi abordado em frente a uma residência na rua Pierina Nunes. O local, segundo a polícia, já é conhecido como um ponto de venda de drogas. Ao avistar a viatura, o homem ainda tentou fugir dos policiais, mas foi abordado. Com ele, os policiais encontraram buchas de cocaína e R$ 452 em dinheiro. O suspeito foi levado para a delegacia e logo após ao presídio estadual aqui de Erechim. E olha, a Brigada Militar encontrou armas escondidas lá em Severiano de Almeida. Atenção, olha, uma ação da Brigada Militar descobriu várias armas escondidas em uma casa no interior de Severiano de Almeida na noite dessa terça-feira. Os policiais chegaram até o local após abordarem um veículo conduzido por um rapaz de 22 anos e no interior do carro foram encontradas 10 munições calibre 32. Ao conversar com o rapaz, ele disse que mais armas estariam em uma casa em Severiano de Almeida. Guarnições foram até o local e encontraram uma espingarda adaptada calibre 22, um revólver calibre 32, 2 munições intactas de calibre 32 e o material para a recarga dessas munições. O rapaz foi levado para a delegacia e logo após ser ouvido ao presídio estadual aqui de Erechim. A Polícia Civil investiga a origem das armas e para que elas seriam utilizadas. Olha, aí começou a campanha nacional de vacinação contra a gripe. É importante lembrar que quem já tomou a vacina da Covid-19 deve aguardar 14 dias aí entre essa primeira ou segunda dose para tomar a vacina contra a influenza, H1N1 e outros tipos de gripes que também podem matar. Veja na reportagem. A vacina contra a gripe e influenza será aplicada em grupos prioritários em 3 etapas. De 12 de abril a 10 de maio, começa com crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, mulheres em período pós-parto, indígenas e trabalhadores da saúde. De 11 de maio a 8 de junho será a vez de idosos e professores. E de 9 de junho a 9 de julho para portadores de doenças crônicas, pessoas com deficiência, entre outros grupos. A campanha ocorre ao mesmo tempo em que são aplicadas vacinas que protegem contra a Covid-19, que terão prioridade. O Ministério da Saúde recomenda que deve ser observado um intervalo de 14 dias entre uma e outra. A meta é imunizar mais de 79 milhões de brasileiros contra a gripe, o que corresponde a 90% desses grupos prioritários. A vacina contra a gripe é produzida pelo Instituto Butantan e protege contra 3 cepas que mais circularam no hemisfério sul. Quanto ao dia D da campanha, os municípios têm autonomia para definir a melhor data de acordo com as realidades locais. Isso não é uma ação isolada do Ministério da Saúde, que já investiu mais de R$1 bilhão nessa campanha, mas só é possível vacinar a nossa população por conta do esforço conjunto do nosso Sistema Único de Saúde, representado pelas secretarias municipais de saúde, dos mais de 5.570 municípios dessa imensa nação que é o Brasil. E olha, a partir desta quarta-feira, as pessoas de 62 anos já podem começar a se imunizar contra a Covid-19 aqui em Erechim. A imunização acontece exclusivamente na Central de Vacinações, no bairro Três Vendas, aqui em Erechim, na antiga sede da Fundação Cotrel. Quem fala mais pra gente é o prefeito aqui de Erechim, Paulo Alfredo Polis. Vamos acompanhar a mensagem do prefeito. Oi, pessoal. A partir de amanhã, quarta-feira, está liberado para os meninos e meninas de 62 anos ou mais fazerem a vacina do Covid. Mas não precisa correr.
tem vacina o suficiente. E nós vamos funcionar também no sábado, das 8 às 2. E olha, o governo federal está preocupado com o número de pessoas que não estão indo tomar a segunda dose das vacinas contra a Covid-19. O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou do programa Sem Censura da TV Brasil e falou exatamente sobre essa preocupação das pessoas deixarem de tomar as 2 doses contra a Covid, 2 doses de imunização contra a Covid-19. Vamos acompanhar. A vacinação contra a Covid-19 foi o principal tema da noite. O ministro afirmou que só para abril já foram contratadas 30 milhões de doses da vacina para todo o país, o que, segundo ele, fará com que não faltem imunizantes para quem já tomou a primeira dose. E o ministro aproveitou para pedir que a população que já recebeu a dose inicial não deixe de completar o esquema vacinal. Mais de 500 mil brasileiros não tomaram a segunda dose. Se eles não tomarem tempestivamente, eles não serão adequadamente imunizados. O ministro afirmou que já no segundo semestre a Fiocruz irá produzir o IFA, o componente ativo da vacina no Brasil, o que dará autonomia ao país na fabricação do imunizante. Atualmente a matéria-prima é importada da China. Além disso, há 2 vacinas brasileiras em pesquisa, uma pelo Instituto Butantan e outra pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, os 2 no estado de São Paulo. Hoje fica bem claro que vacina é um insumo estratégico e que nós devemos, sim, desenvolver vacinas no nosso país, produzir IFAs no nosso país e produzir vacinas em volume suficiente para imunizar a população brasileira. O ministro da Saúde também falou sobre a possibilidade de uma vacinação anual contra a Covid. Se isso acontecer, nós já temos uma estrutura preparada, novas vacinas, etc. O fato é que nós vamos ter que conviver com o que já se convencionou chamar de novo normal. Aqui no Rio Grande do Sul, mais de 100 mil pessoas ainda não foram tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Ontem, a Secretaria de Saúde aqui do estado emitiu uma nota com um alerta para as prefeituras e o nome de todas as pessoas que foram vacinadas e não foram ainda receber a segunda dose do imunizante. Vamos ver a fala da secretária de Saúde sobre isso. A vacina do Covid são 2 doses. Faz a primeira e necessariamente tem que fazer a segunda dose, porque esta é que completa o esquema vacinal e é a vacina do reforço para proteger a pessoa. A Secretaria da Saúde está emitindo relatório identificando todas as pessoas que não fizeram a segunda dose. Está colocando à disposição dos municípios para que eles possam ir atrás dos faltosos, aqueles porque algum motivo esqueceram, aqueles que adoeceram ou até aqueles que perderam a carteirinha. Então é importante que a família apoie o seu idoso para que ele vá fazer a segunda dose da vacina. Quem deixou de cumprir o intervalo de 28 dias para fazer a segunda dose, ainda deve procurar um posto de saúde para fazer, mesmo que após esse período, buscar a aplicação da segunda dose. É muito importante que complete o esquema vacinal. Mais uma vez, então, lembrando, você que está me assistindo, se você tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, aguardou os 15 dias, aguardou os 90 dias, eu acho que é 60 dias da outra, da AstraZeneca, vá tomar a segunda dose nos postos, viu? No caso aqui de Erechim, na central de vacinação. Não é nas UBSs, não é na UPA, não é no Santa, é lá na central de vacinação. Então, quem quer se vacinar, vai lá para tomar a vacina da gripe e também a segunda dose da Covid-19, da imunização da Covid-19. Lembrando, meu amigo, se você não tomar aí, fica complicado, né? Porque a primeira dose acaba não tendo o efeito necessário e suficiente para que a gente vença essa doença.
Seguimos com outras informações e olha, o Jackson Arpini, que é membro do Comitê de Combate à Covid-19 da AMAL, falou ontem sobre a situação que nós estamos vivendo. Segundo ele, o momento da pandemia é um pouco melhor, né? Já que os leitos de UTI estão diminuindo aí, estão sobrando mais leitos, né? As pessoas estão precisando ir menos para a UTI, mas ainda é preciso manter os cuidados. Te liga. Os nossos indicadores estaduais e regionais estão sinalizando uma redução da curva epidemiológica dos casos ativos. Todos são sabedores que nós atravessamos um período muito crítico, um período agravado, com uma sobrecarga do sistema de saúde, com altas taxas de ocupação das estruturas hospitalares, tanto para leitos clínicos como para leitos de terapia intensiva, e com o surgimento de novos casos ativos a cada levantamento. Nós estamos diante de um novo momento. Há um indicativo de que os nossos números estão melhorando e nós precisamos ter a compreensão, a sensibilização e a conscientização que precisamos continuar neste momento vigilantes. Não há espaço, em hipótese alguma, para negligência dos protocolos sanitários. Algumas medidas já foram tomadas. O governo do estado retornou com a ferramenta da cogestão. Alguns serviços foram flexibilizados e nós, como sociedade, precisamos fazer a nossa parte. Está valendo com o máximo rigor o uso da máscara de proteção individual, o respeito ao distanciamento controlado e não há como pensarmos na aglomeração de pessoas nesse momento em que estamos melhorando, porém os nossos números ainda são preocupantes. Passa a valer aquilo que estamos falando há muito tempo, prevenção e cooperação. Junto poderemos transpor esse terceiro cenário. E olha, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se reuniu com o ministro do Supremo Tribunal Federal para falar sobre o retorno das aulas. Além disso, o governador quer uma autorização para começar a vacinar os professores. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se reuniu nesta segunda-feira com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques. A reunião aconteceu de forma online e teve como objetivo reafirmar a necessidade do retorno imediato às aulas do ensino infantil e dos primeiros e segundo anos do ensino fundamental no Rio Grande do Sul. Nunes Marques é o relator da ação movida pelo governo do estado que busca a retomada das aulas presenciais. Nós reforçamos os nossos argumentos sobre que saúde é mais do que não ter coronavírus, especialmente em relação às crianças. O desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento dessas crianças de forma integral depende dos estímulos que elas recebem na primeira infância, na educação infantil, nas séries iniciais. E também boa parte da economia está retornando e os pais e mães precisam ter onde deixar os seus filhos com segurança. E as escolas de educação infantil são o local mais apropriado para deixarem os seus filhos em segurança. Outro tema abordado pelo governador durante o encontro foi a mobilização do governo gaúcho no Ministério da Saúde para liberar o estado para vacinar os professores das séries iniciais como prioridade. Nós entendemos que há que se priorizar a vacinação para os professores e pedimos ao Ministério da Saúde, então, que permita nós colocarmos pelo menos os professores da educação infantil, esta que precisa ser priorizada, para dar mais segurança, conforto, serenidade para o retorno. Eu entendo que precisa esperar a vacinação para o retorno, mas é importante que a gente busque o quanto antes essa vacinação, até para deixar todos mais serenos, tranquilos e seguros para o retorno das aulas presenciais. E foi sancionada na tarde desta segunda-feira a nova lei que acaba aí fazendo com que aconteça o auxílio emergencial gaúcho. O dinheiro será principalmente para as pessoas do setor de alimentação, ramo hoteleiro e de eventos, que foram, segundo o governo do estado, as mais afetadas nesse período da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite sancionou na tarde desta segunda-feira o projeto de lei que criou o Auxílio Emergencial Gaúcho. A iniciativa procura atender os setores de alojamento, alimentação e eventos, considerados os mais afetados pelas restrições de circulação impostas pelo coronavírus. O projeto, aprovado por unanimidade na Assembleia Gaúcha, irá liberar R$ 107 milhões em subsídios.
O governo do estado ainda prevê lançar uma plataforma na qual serão feitos os cadastros dos beneficiários e o cruzamento dos dados, e depois os pagamentos, que deverão ser efetuados em até 2 parcelas. Nos próximos dias, um decreto será publicado para regulamentar a maneira como o pagamento do auxílio será feito. A previsão é de que os valores devem começar a serem repassados aos beneficiários em até 30 dias. Terão direito ao auxílio emergencial gaúcho empresas que até 31 de março de 2021 estavam inscritas na Receita Estadual do Rio Grande do Sul e constem como ativas e registradas como optante do Simples Nacional com atividade principal de alojamento ou alimentação. Microempreendedores individuais que tenham sede no Rio Grande do Sul até 31 de março de 2021 e contem como ativos e registrados no cadastro do CIMI como as atividades principais de alojamento e alimentação, exceto os dedicados ao fornecimento de alimentos preparados para o consumo domiciliar. Homens ou mulheres que entre 19 de março de 2020 e 31 de março de 2021 tenham perdido o vínculo formal de emprego com os setores de alojamento e alimentação e que não tenham, em março de 2021, recebido seguro-desemprego ou benefícios do INSS e que não tenham, na data de publicação da lei, ativo de emprego segundo o novo CAGED. Mulheres provedoras de famílias que estejam, na data da publicação da lei, registradas no Cadastro Único de Benefícios Sociais do Governo Federal, como responsáveis pelo domicílio, em famílias com 5 ou mais membros, com renda per capita mensal de R$ 89, ou sejam responsáveis pelo sustento de 3 ou mais filhos, e que não sejam beneficiárias do Bolsa Família que tenham recebido o Auxílio Emergencial Federal. Empresas que até 31 de março de 2021 estejam inscritas na Receita Estadual do Rio Grande do Sul e constem como ativas no registro como optante do Simples Nacional, que estejam registradas em algumas das seguintes atividades: discotecas, danceterias, salões de dança e similares, designer, aluguéis de imóveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal, instrumentos musicais, aluguéis de palco, cobertura e de estruturas de uso temporário, exceto andaimes, casas de festas e eventos, serviços de organizações de feiras, congressos, exposições e festas, artes cênicas, espetáculos e atividades complementares, gestão de espaço para artes cênicas, espetáculos e outras atividades, além da produção e promoção de eventos esportivos. Microempreendedores individuais com sede no Rio Grande do Sul, que não tenham vínculo ativo de emprego e que não tenham recebido o seguro-desemprego nem um benefício do INSS até março de 2021 e que constem como ativos e registrados no cadastro do CIMI como atividade principal de um dos itens dos setores de evento. Homens ou mulheres que entre 19 de março de 2020 e 31 de março de 2021 tenham perdido o vínculo formal de emprego com os setores de eventos mencionados anteriormente e que não tenham, até março de 2021, recebido o seguro-desemprego ou benefícios do INSS e que não tenham, na data da publicação da lei, vínculo ativo de emprego segundo o novo CAGED. Muito bem, gente. Olha, mais informações de como você pode fazer para se cadastrar, para receber, está lá no site do Jornal Bom Dia também para você, viu? Agora a gente vai falar o seguinte, olha, foi sancionado também na tarde dessa segunda-feira a nova lei que muda as taxas do Detran aqui do Rio Grande do Sul. Ficou muito mais barato transferir o veículo e também o licenciamento para quem tem carro que tem menos de 15 anos de idade. Te liga. Foi sancionado na tarde desta segunda-feira o projeto de lei que altera as taxas do Detran RS relativa aos serviços de veículos. A partir de agora, a taxa de licenciamento 2021, que era de até R$ 94,69 para veículos com menos de 15 anos,
passa a ser de R$ 67,70 para todos os veículos. As taxas de transferência de propriedade também terão redução significativa e a isenção para motocicletas nos próximos 2 anos. As alterações propostas pela nova lei entram em vigor a partir da sanção do governador. A taxa de licenciamento, chamada de taxa de expedição do certificado de registro de licenciamento de veículo, tinha 2 valores, conforme o ano de fabricação do veículo e agora será unificada. Com isso, ela passa de R$ 94,69 para R$ 66,70 em 2021. Em 2022, ela será corrigida para R$ 85,22. Os proprietários de veículos que anteciparam o licenciamento em 2021 e pagaram o valor maior da taxa terão a diferença de R$ 27,99 disponibilizada por meio de crédito para desconto no ano seguinte. A taxa de alteração de registro para transferir a propriedade de um ônibus ou micro-ônibus com menos de 4 anos hoje custa R$ 1.189,54 para quem compra. O custo, hoje dividido em uma escala de 10 valores, depende do tipo de potência e a idade do veículo e passa a ser de R$ 140,34 para todos, representando reduções que vão de 8% até 87%, no caso, por exemplo, dos ônibus e micro-ônibus. A isenção da taxa de alteração de registro está prevista até 31 de dezembro deste ano, na transferência de propriedade das motos de qualquer potência de ano, até 31 de dezembro de 2022 para ciclomotores e motos de até 125 cilindradas. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis, imobiliário de confiança e qualidade, tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou um local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis, no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária, tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar o imóvel. Não perca tempo, tá bom? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Intervalo, na sequência tem mais Bom Dia Notícias para você, o comentário do Igor Milho, os destaques da coluna Pente Fino, as informações do esporte. Hoje é dia de Grêmio e Independente del Valle na Libertadores. A gente volta já. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Paulo Bento completa 25 anos de emancipação política e administrativa, com uma economia pujante no campo e na cidade. Um município que se destaca pelo seu trabalho em várias áreas da agricultura e no setor industrial, que hoje exporta de forma internacional o que é produzido aqui, incentivando o comércio, serviços e o turismo com suas belezas arquitetônicas. Parabéns, Paulo Bento, pelos seus 25 anos de emancipação política administrativa. O estado classificou o Rio Grande do Sul em bandeira preta para a Covid-19. O cenário se agravou e a contaminação ocorre velozmente. Por isso, a AMAL atua em 3 frentes: prevenção, assistência com abertura de leitos e UTI, e fiscalização reforçada. O sistema de saúde está próximo do colapso e os profissionais sobrecarregados. Necessitamos de sua colaboração. As medidas são amargas, mas a realidade impõe atitudes. Falamos de vidas, e todo o esforço é válido. Juntos, vamos superar essa crise.
vacina contra a Covid-19 trouxe uma nova esperança em dias melhores. Mas ainda não é hora de se descuidar. Continue adotando os protocolos de saúde, como o uso de máscara, álcool gel e distanciamento. Evite locais com aglomerações. Cuide de você e de quem você ama. Apoio Câmara de Vereadores. Uma campanha da Prefeitura de Erechim. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Oi, gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos. 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Unistados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Sicredi Unistados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Elisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre ao sorteio. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000, 53 prêmios de R$10.000 e mais 4 prêmios de R$100.000. Então, todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredi Unistados? Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa. Como o Elisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, seu desenvolvimento. E também um programa especial da nossa cooperativa, investiremos muito forte também nas ações sociais. E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredi, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Unistados, 40 anos juntos. Acompanhe nesta sexta-feira a live 25 anos de emancipação política e administrativa de Paulo Bento, a partir das 9 da manhã, nas redes sociais do Bom Dia e da Prefeitura de Paulo Bento. Acompanhe o pronunciamento de autoridades e apresentações artísticas e culturais. Vamos celebrar os 25 anos de Paulo Bento com segurança para a nossa saúde e de nossas famílias. A partir das 9 da manhã desta sexta-feira, 16 de abril. Live 25 anos de emancipação política e administrativa de Paulo Bento. Covid mata. Não seja a próxima vítima. O cenário da pandemia do Covid-19 está se agravando, com um aumento expressivo de casos ativos e a elevação das taxas de ocupação dos leitos hospitalares. O comportamento da sociedade reflete diretamente nos indicadores da Covid-19. Se for possível, fique em casa. Se tiver que sair, adote com rigor as medidas de prevenção. Evite locais com aglomeração. A prevenção e o cuidado são as nossas únicas armas. Cuide-se. Cuide de quem você ama.
O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Cruzaltense comemora 21 anos de emancipação política e administrativa. Um município que tem orgulho de ter sua base na agricultura, que incentiva a pecuária leiteira, suíno e aviculturas, além da produção de grãos, sem esquecer do apoio ao comércio local. Uma cidade em desenvolvimento, com gente guerreira e trabalhadora, que não mede esforços para conquistar os seus objetivos todos os dias. Parabéns, Cruzaltense! Não vai dar nada, meu. É só chegar. A galera tá toda aqui, ó. Larga de ser trouxa e vem, meu. Tá, tô indo então. Pra quem achava que não ia dar nada, infelizmente deu. Estamos no pior momento da pandemia. Por isso, redobre os cuidados. E, principalmente, não te aglomera. Olá pessoal, meu nome é Vanderlei Augusto Magaloso, eu sou médico infectologista. Estou passando aqui hoje para deixar um recado para toda a população da região Alto Uruguai. A pandemia de Covid continua e nessas últimas 2 semanas nós tivemos um incremento muito grande tanto no número de casos novos como no número de hospitalizações nos hospitais da região, principalmente nas UTIs dos hospitais Santa Terezinha e Hospital de Caridade. A população tem que estar ciente que tem que continuar com as medidas de precaução, ou seja, tem que continuar usando máscara, tem que evitar os locais onde existe aglomeração, manter os ambientes arejados e fazer a higienização das mãos. A situação ela está se tornando crítica, com um número muito grande de pacientes graves, pacientes jovens, um pouco diferente da faixa etária que houve na segunda onda. Então a gente vem aqui hoje passar esse recado para vocês. Temos que continuar o nosso combate à pandemia, temos que manter a nossa medidas de precaução e não achar que só fazendo a vacina a gente está livre do problema. A vacina é uma grande arma que a gente tem, mas enquanto nós não estivermos uma grande porcentagem da população vacinada, nós ainda teremos muitos problemas com o Covid. Então segue o alerta para todos. Continuem com as medidas de precaução gerais que foram preconizadas até essa data. Obrigado. Bem, voltamos do nosso intervalo. Muito obrigado a você que esteve nos acompanhando. E agora a gente vai conferir os destaques da coluna Pente Fino com o jornalista Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi. Tudo bem? Boa tarde. Como é que está, Natan? Tudo bem. Vamos falar do presidente da Unicafes do Rio Grande do Sul, está na sua coluna. Ele debateu aí na Câmara de Vereadores... Não fala sobre o debate. Ele debateu. Sobre o debate. Muito bem. Que, na verdade, ele rebateu. Uhum. Ontem, numa matéria que o jornal trouxe, a coluna, foi a discussão do projeto de doação de bens do município de Erechim para a Unicafes. E ali teve a votação contra 2 vereadores, mas quem se pronunciou realmente, foi uma reunião muito tensa, um tom bastante ideológico dentro da Câmara de Vereadores, foi o Anaximandro Zambonato Pessim. Isso chegou até Porto Alegre, né? Ontem, imagina, eu botei esse aumento do tom, que ele disse que é para o Ministério Público, se fosse aprovado esse projeto. Ele esteve aqui ontem, disse que foi até o Ministério Público fazer uma denúncia desse projeto aprovado pelo Executivo. E o Gervásio, ontem entrou em contato comigo de manhã, se ele pudesse falar algumas coisas. Eu, lógico, não tem problema. Aliás, foi muito além do que eu escrevi, o que aconteceu na Câmara, eu disse para ele. Aí nós fomos conversando, ele mandou uma nota, eu fui fazendo, porque ela era muito extensa, e não usei toda a nota, mas em cima do projeto. Ele explica
o que é esse projeto. Faz favor, né? Os bens que estão sendo utilizados pela Unicafes foram vistoriados e conferidos anualmente pelo Executivo, que mantém contrato de uso por um período de 10 anos. Explicando que deram um carro na época, daí esses bens ficaram velhos. Então, uma série de explicações do projeto de lei 035, né? Então, olha, essa discussão está longe de acabar, vamos ver em que pé vai terminar ou se ela estanca aqui agora. Só sei que hoje, na Câmara de Vereadores, o vereador Anax é o inimigo público número 1 dentro das 4 paredes lá. Né? Em função dessa sessão foi bem forte. Muito bem, a Unicafes, que é a União das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia eles Solidária. Têm 150 mil associados, né? Aqui o Gervásio, aqui da Erechim, a matriz é aqui, atua em Porto Alegre e atua nos 3 estados do Sul. É um trabalho grande, né? E ele explica que naquela vez, assim, segundo o Gervásio, aqui é interessante entender, em 2010 captou recursos junto ao MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, que hoje não existe mais. Lá em cima, não existe mais essa coisa, né? E na época, por força de lei, os recursos só podiam ser repassados pelo Ministério via ente público. Então, ela tinha que ir para a Prefeitura ou para alguém. Foi quando começou o diálogo com a Prefeitura de Erechim. Então, era um dinheiro deles mesmo, entende? Então, aí é uma confusão jurídica, mas acho que você está explicando o que aconteceu. Eu também achei que era um projeto que ia passar assim, sem problemas, que eu conhecia a história, mas criou toda uma disputa ideológica, que é o que o Anax disse, minha bandeira nunca vai ser vermelha. Ele tirou fotos do Face do Gervásio, com o Lula, com o Miguel Rosseto, com a Dilma, com o Ivar Pavan. Ele quis mostrar que ele usava esses bens para fazer encontro político. Então, aí tem uma discussão que isso, vamos ver como é que o Ministério Público, ele disse que fez essa denúncia, vamos ver. Está aqui posto mais um. Tem informação também, 4 exonerações de CCs após 90 dias na Prefeitura de Erechim. Eu acompanho o portal da transparência, sempre, porque eu acho que cargos, CCs e FGs tem que ter, porque tem que trabalhar, que prestar serviço, mas é dinheiro que nós produzimos, todos nós, enquanto contribuintes, como geradores de impostos. Então, eu acho que é um dado relevante para se divulgar, para ver se está sendo bem gasto. No primeiro momento, eu fiz em cima daquela fala do Polis e do Flávio no início do mandato, quando eles disseram que em 90 dias iriam analisar o desempenho dos servidores nomeados para tirar ou não, se não se enquadrasse. Pela lista, eu consegui pegar os últimos 4 exonerados dos CCs, que foram 4 CCs exonerados dia 1º de abril, coincide com os 90 dias na lista. Isso eu vi ontem de manhã. Com isso, era 1 da agricultura, 2 do desenvolvimento econômico e 1 da administração. Aí também não consegui, eu fui ver qual é o número de CCs. Hoje tem 120 CCs, 126 CCs, que são aqueles nomeados cargos políticos, que tem alguma coisa, e tem aquelas funções gratificadas que são de funcionário de carreira que ganham uma função gratificada por um cargo de chefia. Então, são mais 383 FGs nomeados nessa gestão, e mais 126, que dá mais de 500, né? Mas os FGs, grande parte da educação, porque daí entra estrutura diretiva e coisa e tal, mas são quase 500 funcionários, então, em função, com funções gratificadas e CCs. Muito bem, a Sicredi Uniestados completou 40 anos. Hoje, né? Tudo iniciou lá em 14 de abril de 1981, junto à Cotrel. Demorou muito tempo até para se desvincular dessa imagem da Cotrel, e hoje completa 40 anos. E eu conversando com o presidente, o Adelar José Parmigiani, ele diz que tem vários números de funcionários, 52 agências, 600 colaboradores, 52 agências, o Sicredi Uniestado de Erechim. E em 45 cidades, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Minas Gerais, que é a matriz de Erechim. Então, nessa lógica toda, ele explica que nesses números, em 2020, o relatório anual tinha 3,2 bilhões em ativos, 2,6 bilhões em crédito com resultado em crédito e ainda 67 milhões de lucro. Não se fala lucro cooperativo mesmo, é sobras, que é rateado entre quem tem as cotas capitais, que é um grande número, e esses números colocam a cooperativa entre as 25 maiores cooperativas de crédito do país, né? Os números só do Sicredi Uniestado de Erechim. Hoje é 5,5. E a Sicredi, que aqui no município também está ampliando a sua estrutura, né? É, que até eu acho que vai ser, eles compraram uma área aqui próximo. Perto da Begolini, né? É ali perto da Germanoff, nós subimos na Rua Passo Fundo, que é São Dal Bosco, e ali é Santo Dal Bosco, que é a mesma que a nossa aqui, que segue com a Passo Fundo, a esquina ali, né? Santo Dal Bosco e a Passo Fundo. Hoje vou anunciar um projeto, hoje à noite vai ter um evento virtual em função da pandemia, onde às 5h30 vai ter o vice-presidente do Central Sicredi Sul-Sudeste, aqui. Ele vai estar ali no Atlântico, eles alugaram um Atlântico, onde está sendo montada essa estrutura. Eu estive ontem à tarde ali, quando eu falei com o Parmigiani, e vai ter um bate-papo, onde até eu estarei lá mediando,
com ele, isso a partir das 7h30, com o Adelário e esse vice-presidente que está aqui, falar da história, falar dos valores, falar da visão, do passado, do presente, o que esse projeto futuro, né? Então é interessante, é uma cooperativa nossa, Erechim é um berço cooperativista dos vários ramos. Hoje o cooperativismo tem 7 ramos cooperativos, tem de saúde, transporte, crédito, tem vários ramos de cooperativismo, né? E Erechim foi um berço, aqui teve muita cooperativa, tivemos uma crise muito grande aí nos anos 2000, várias cooperativas fecharam, quebraram, outras se reestruturaram e cresceram, né? Então, sempre que eu falo com o presidente nunca me lembro lá de Porto Alegre, que é o Virgílio Peros, da Alcergues, que é a Associação de todas as cooperativas, ele diz que Erechim é o berço do cooperativismo no país. O próprio Edmundo Castilhos, para ter uma ideia que eu quero das cooperativas, Edmundo Castilhos é o médico de Santos, que foi o cara que criou a Unimed, lá nos anos 70. A Unimed Erechim completa 50 anos esse ano. Ele disse, na época, que Erechim é a primeira Unimed do Estado, que Erechim era a porta do Rio Grande para o corporativismo médico. Então, todo ano nós lembra da Unimed, do Sicredi, nós temos cooperativas de usuários de saúde, nós temos... Aqui sempre foi muito forte, Erechim. Sim. A crise dos anos 2000, com novas legislações, com novos controles, melhorou muito o cooperativismo. E esse serviço do associativismo é muito importante. Só pelo privado é difícil, né? Cada um tem sua parte no mercado, e o cooperativismo entra muito forte. E o Sicredi foi fundado também no Rio Grande do Sul, em 1902, em Nova Petrópolis, por um padre, que era início era para dar crédito rural, os agricultores se organizar, pequeno agricultor. Aqui também começou, depois em 2006 foi o Livre Comércio, poder trazer pessoas de outras profissões dentro, também o crédito urbano, que antes era só rural. Então, isso hoje eles vão contar toda essa história de crescimento, os vários nomes, Credirel, acho lá atrás pelo nome, depois foi mudando, né? Conforme a evolução Sim. da marca e da sua inserção no mercado. Tá bem, Finardi, você coloca uma incógnita ao governo do Rio Grande do Sul, só a pandemia afastou o leite do Alto Uruguai? Quando ele resolveu concorrer a governador, ele esteve aqui no Bom Dia, no primeiro turno. Ele deu uma entrevista para a TV Bom Dia, que era lá embaixo ainda, eu entrevistei ele para o impresso, rápido, ele ficou aquele dia que foi o que mais ficou. Foi para o segundo turno, com o Sartori, e eles teve uma passagem relâmpago, o PSTB botou um diretório ali na rua São Paulo, ele passou quase botando o pé fora e já saindo. E foi muito rápido, deu um discurso em cima de uma caminhonete lá e se mandou. Foi assim uma passagem, já atrasou 2 horas e foi embora. Assumiu, que nós tivemos, assumiu em 1º de janeiro de 2019. Então, de 2009 até 2020, até começar a pandemia, foram 15 meses. Ele nunca esteve em Erechim. A pandemia até se entende por deslocamento, mas nós estamos entrando no 3º ano, né? E olha, fazia tempo, ele nunca botou os pés em Erechim, acho que nem passou por cima do avião. Então, será que é só a pandemia? Ou é a falta de representatividade que Erechim tem em política nessas horas? Ele foi em alguns outros lugares, né? Porto Alegre, o Sul, que é o seu... Foi. Aqui no Norte, nada. Então é só um questionamento e quero até que os dirigentes partidários do seu partido, e isso que no início da pandemia, o prefeito Erechim era do seu partido, o ex-prefeito Luiz Schmidt é do PSDB. Brigavam muito também é verdade, eles brigavam muito. Mas é só um questionamento, por que ele não veio para Erechim? Ou por quê? Mas fica aí no ar, cada um pode ir lá no site e dar sua opinião sobre isso. Tá bem, obrigado, Finardi. Até amanhã. Até amanhã. Vamos agora conferir o comentário do Igor Miller, que liga porque opinião você também vê aqui. Mais um município aqui da região comemora aniversário, Ipiranga do Sul, celebrando seus 33 anos de emancipação política e administrativa. E eu falo bastante na questão do municipalismo, da municipalidade, que justamente porque foi através dela, por meio da emancipação, que os municípios conseguiram ter independência e gerar uma estrutura que beneficia efetivamente a qualidade de vida das pessoas. Isso serve para Erechim e para todos os pequenos municípios do Alto Uruguai. E Ipiranga não é diferente.
E mesmo os municípios tendo uma limitação orçamentária e tendo, ao passar dos anos, tendo que assumir várias responsabilidades no que diz respeito à educação, saúde, transporte, manutenção de estradas do Estado, que também são responsabilidade da União. As gestões públicas elas vêm se aperfeiçoando e dando conta disso, fazendo com que aquele dinheiro efetivamente se transforme em um serviço, um transporte público para o colégio, para a criança, para o filho do agricultor, mesmo um transporte para a pessoa que precisa fazer um exame, às vezes pagando a própria consulta e o transporte. Então, fazendo a estrutura em si, fazendo toda a diferença na vida daquelas pessoas. Construindo acessos às propriedades, que é muito importante. Quem trabalha no campo sabe disso, como é importante ter o seu acesso à sua casa cascalhado, com uma estrada minimamente, que um caminhão possa passar num dia de chuva, recolher aquilo que o produtor produziu ao longo do dia e da noite, com muito custo e sofrimento. Aí choveu, que o cara não fique atolado no meio da noite, tem que chamar um trator lá não sei da onde para conseguir carregar aquele caminhão do leite ou seja o que for. E aí o cara passa a noite inteira acordado para conseguir escoar a sua produção, sendo que às 5 horas da manhã ele tem que acordar de novo para estar lá na lida trabalhando. Então, faz toda a diferença. Isso é muito importante. E a municipalidade vem tomando consciência disso, de como é necessário ter um serviço público atuante e efetivo, e isso se traduz imediatamente, quase que imediatamente, em mais produção agrícola, mais emprego, mais renda, mais serviços para o município, porque não tem como se tem produção agrícola, tem emprego na cidade, tem serviços acontecendo na cidade. Tem bar aberto em função de uma comida que alguém produziu. E tem pessoas se divertindo. Então, e cada vez mais a gente vê aqui no Alto Uruguai as prefeituras, os municípios, fazendo e atendendo às necessidades, seja da comunidade rural e da comunidade urbana. Transformando as pequenas cidades do Alto Uruguai. Obviamente que sempre falta alguma coisa para fazer, e aí eu me refiro aos acessos asfálticos. Os municípios têm muita dificuldade nisso e não têm condições de investir lá em 10 quilômetros, 5, 6, que é o que está faltando, mas para dentro dos limites do município a coisa vem acontecendo. E os municípios são cidades excelentes para se viver, tirando esse problema dos acessos asfálticos interregionais. Mas lá dentro se tem qualidade, se tem uma unidade de saúde, se tem o comércio, tem o prestador de serviço privado, tem o município, enfim, vive-se bem hoje nos pequenos municípios, nos municípios aqui do Alto Uruguai. E isso tudo graças a uma mudança de mentalidade, a uma mudança de como fazer melhor a política. E como a política, quando ela chega nesse ponto, ela efetivamente transforma a vida das pessoas. E para melhor, e é o que vem acontecendo aqui. É isso aí, uma boa semana. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos agora aos destaques do Bom Dia impresso e digital. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, edição desta quarta-feira, que traz na capa o número de beneficiados pelo Bolsa Família aumenta 42% aqui na cidade. E também em Piranga do Sul, uma constante evolução. Na página 2, coluna do Rodrigo Finardi, ele conversou com o presidente da Unicafes do Rio Grande do Sul, que falou sobre o debate na Câmara de Vereadores. Página 3, o número de beneficiados pelo Bolsa Família aumenta 42% aqui na nossa cidade. Página 4, os colunistas de opinião. Nas 5 hospitais de Erechim registram 2 altas e 47 pacientes prosseguem em tratamento. A página 6, idosos de 62 anos podem se vacinar a partir de hoje
contra a Covid-19. Na 7, a estrutura renovada para melhor atender a população lá de Erebango. Página 8, a coluna Olhos de Águia do Salus Locke, ele fala aí do aquecido e também os 200 mil durante a pandemia aqui no estado. Página 9, eleita a nova diretoria do patronato aqui de Erechim. E na 10 tem mais informações da constante evolução lá do município de Ipiranga do Sul, reportagem do Igor Milha. Na 11, a Secretaria auxilia municípios a identificar quem ainda não recebeu a segunda dose da vacina. E na 12, o Hospital São Judas Tadeu recebe a doação de acervo de obras de arte aqui na nossa região. Na página 13, o CODER agenda de ações estratégicas para 2021 a 2024 aqui em Erechim. Página 14, uma erechinense gabaritou a prova de matemática do Enem, parabéns. Na 15, tem os classificados do Bom Dia. E você confere na 19, o deputado Paparico Bach reivindica vacinação imediata. Na 20, o caderno de variedades. E na 22, entra em vigor parte dos decretos que ampliam o acesso às armas de fogo aqui no Brasil. Na 23, inicia curso de formação para 413 novos servidores do CIAPEM e também da SUSEP. Contra a capa do Bom Dia, os torcedores confiam na classificação do Ipiranga pelo Gaúcho. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, vamos falar de esporte aqui na TV Bom Dia com o Eric Oliveira, que está por dentro de todos os destaques que acontecem nesse setor. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Leandro. Boa tarde para quem está nos acompanhando. Hoje a gente começa o quê? Grêmio Independente Del Valle na Libertadores? Olha, por onde tu quiser começar, porque tem dupla Grenal em campo. Vamos começar então pelo Grêmio. Vamos lá. Porque o Grêmio joga hoje, 19h15, o jogo da volta da Libertadores contra o Independiente Del Valle. É um jogo que vai valer, é de suma importância para o time do Grêmio. É um jogo que vai definir muita coisa na temporada. O Grêmio precisa vencer o Independiente, isso é obrigação, até porque perdeu por 2-1 o primeiro jogo. Uma vitória simples já classifica o Grêmio, 1-0 já classifica. Caso 2-1 seja o placar do jogo, então o jogo se encaminha para os pênaltis. Agora o Grêmio precisa e vai encarar um desafio muito, muito difícil, porque esse Independiente Del Valle é uma equipe que tem um estilo de futebol que obriga o adversário muitas vezes a se recuar, porque senão os espaços são encontrados com muita facilidade por esse time. É um time que gosta de atacar, é um time que gosta de jogar inclusive bem avançado. É um time que joga no estilo Miguel Ângelo Ramírez, com alguns ajustes do novo treinador. É um time que vai sim vir à arena para querer se classificar e para fazer com que o Grêmio se retranque, fique lá atrás. Temos alguns pontos bem negativos. Por exemplo, a expulsão do Juan no último jogo, que para o torcedor gremista é um ponto muito ruim. Apesar disso, a volta do zagueiro Kahneman, que possivelmente será o titular, no meio-campo. Algumas dúvidas, mas com o retorno do Maicon, Jean-Pierre também estará à disposição do Alexandre Mendes e também o PP. Imagino que Ferreirinha deva ser o titular, mas esses são os nomes que Alexandre Mendes estará pensando. Ele já tem a equipe pronta, o Grêmio já está concentrado e precisa vencer hoje, senão muita coisa na temporada vai acontecer. E tem uma informação a respeito do Douglas Costa, Leandro. O pessoal estava me incomodando, pedindo Douglas Costa, a torcida do Grêmio. Uma parte dela queria a vinda do Douglas Costa, mas uma boa parte não queria. Os valores são aproximadamente 2 milhões e pouquinho para o Douglas Costa vir, e ganharia por mês esse valor. Agora, a informação de ontem à noite, dada pelo repórter Wagner Martins, é de que a cúpula do Grêmio não quer a contratação do Douglas Costa. Houve, inclusive, uma reunião ontem analisando o desempenho desse jogador nos últimos 3 anos e pelos valores envolvidos, luva e mensalmente o que o jogador ganharia, ao que tudo indica, e as conversas avançam, inclusive com o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, é que Douglas Costa não vem para o Grêmio, mas isso é uma coisa que não é confirmada pela direção do clube também, e também fica uma dúvida, porque
Douglas Costa, assim como aconteceu com o Rafinha, também não se pensava na negociação com o Rafinha, e o Rafinha está hoje vestindo a camisa do Grêmio. Então, não tem nada definido, mas passa justamente pelo jogo de hoje. Para mim, é um negócio que eles estão tentando permutar e baixar esse valor, né? Vamos tentar, vamos acompanhar e ver como é que vai ficar. Bom, vamos seguindo agora, vamos falar do Internacional. Hoje também vai estar em campo, enfrenta o Aimoré às 9h30. Às 9h30. Esse jogo até não é tão importante para o Inter, até porque é um jogo contra o Aimoré. Eu falei isso pela manhã. Dos 92 confrontos em que se enfrentaram esse time de São Leopoldo e o Inter, apenas 9 vezes o Inter foi superado. O jogo é fora de casa. Acontece às 21h30 no Cristo Rei, com transmissão para todo o estado do Rio Grande do Sul. Agora, o Inter, o que mais chama atenção é esse período de folga, 10 dias depois da derrota por 1-0 no Grenal, e o técnico Miguel Ângelo Ramírez, que até então, desde que chegou, não tinha um time titular e vinha falando que ia fazer essa rodagem, imagino que nesse jogo ele já vai colocar alguns jogadores meio que com uma definição para começarem o jogo na próxima terça-feira da Libertadores da América. Ele tem um grupo em que ele está trocando várias peças, está rodando o time para encaixar a melhor forma que se encaixe no estilo que ele queira jogar. Mas imagino que certamente ele já vai ter alguns jogadores que nós vamos ver com mais vezes nas posições. Agora o Inter, se vencer, Leandro consegue confirmar a classificação para o quadrangular final e briga até pela liderança. Local e o Ipiranguinha do Júnior Rocha, que aqui ponta anda? Anda aí pelos lados de Erechim, treinando e descansando um pouco, se recuperando do último jogo contra o Esportivo e das longas viagens. Quando é que joga agora? O Ipiranga joga agora na próxima terça-feira. Na mesma terça-feira em que o Inter joga contra o Always Ready fora de casa, o time do Ipiranga joga contra o Caxias. Nós estamos com essa semana bem apreensivos porque o jogo contra o Caxias é um jogo que vai definir se o Ipiranga vai se classificar ou não. E isso eu posso dizer sim, porque mesmo que o Ipiranga consiga fazer algo histórico, que vencer do Grêmio no Colosso da Lagoa, coisa que não acontece há aproximadamente 20 anos, eu posso dizer que a classificação do Ipiranga passa por esse jogo. 5 da tarde tem mais Virando o Jogo com Eric Oliveira aqui na TV Bom Dia, ao vivo. Não percam, tá bom? Obrigado, Eric, e até mais. Até mais, Leandro, para quem está nos acompanhando também. Vamos agora com a previsão do tempo. Confira como vai ficar o clima no dia de hoje. A quarta-feira será marcada por tempo firme em várias áreas da região sul do país, mas por causa da infiltração marítima, o céu ainda fica cheio de nuvens entre o litoral do estado de Santa Catarina e o leste do Paraná. O sol aparece entre muitas nuvens em Florianópolis, mas não chove. Já entre o Vale do Itajaí, Curitiba e o litoral do Paraná, a sensação será de frio e pode garoar a qualquer hora. Por causa da entrada de umidade, pode voltar a chover entre a tarde e a noite em todo o oeste da região sul. Na Grande Porto Alegre e nas demais áreas em amarelo, o tempo continua firme e sem chuva. Na capital gaúcha, mínima prevista de 15, máxima de 29 graus, e em Curitiba, mínima de apenas 13, máxima de 21 graus. E no programa Bom Dia Entrevista de ontem, a Taiane do Carmo conversou com o vereador Romildo Pereira da Silva, do MDB. Ele foi eleito no ano passado para o seu primeiro mandato no Legislativo. E a gente destaca nessa série de entrevistas a conversa aí com os vereadores eleitos no ano passado e que assumiram agora para os próximos 4 anos. Vamos rever juntos essa entrevista. Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje a nossa conversa é com o vereador Romildo Pereira da Silva, que já está aqui conosco para falar sobre o seu mandato, sobre as suas propostas e também sobre uma das suas principais pautas, que é a causa animal. Seja muito bem-vindo, Romildo, aqui no Bom Dia Entrevista. Muito obrigado, Tayane. Quero cumprimentar você, todo o pessoal aqui da TV Bom Dia e também toda a comunidade que nos assiste neste momento. Vereador, então, é o seu primeiro mandato, né? E eu gostaria que o senhor se apresentasse à comunidade e compartilhasse conosco também como foi essa decisão de o senhor se candidatar e abraçar aí uma das suas principais pautas, que é a causa animal. Tudo começou, na verdade, foi há muito tempo atrás, né? Mais de
há mais de 8 anos, na verdade, a questão política, né? Meu nome é Romildo, eu sou, antes de tudo, médico veterinário, formado pela Universidade de Getúlio Vargas, a Faculdade Ideal, e vereador pela primeira vez em Erechim. Um dos meus principais motivos, a minha principal bandeira é a causa animal, a defesa e proteção da causa animal. Tanto que nós participamos do programa de governo, a criação do programa de governo do governo Polis, que hoje é eleito, né? Nós, nessa ocasião, nós direcionamos algumas ações que gostaríamos que fossem realizadas caso viéssemos a ter êxito em termos vitória no pleito do ano passado. E uma dessas é a criação do Centro de Bem-Estar e Convivência Animal, que se qualquer pessoa que pegar o plano de governo do governo Polis, lá vai estar escrito que uma das propostas de campanha do governo Polis é a criação do Centro de Bem-Estar e Convivência Animal. Mas, além disso, nós temos muitas outras propostas que são aquelas que nós colocamos em pauta na campanha, né? E nós temos, até hoje, realizado algumas ações. Um projeto que estamos lançando na Câmara, eu acredito que se não for para essa sessão, será para a próxima. E esse projeto, ele não estava no nossos projetos, nas pautas de propostas de campanha, mas ele foi um projeto que teve uma necessidade imediata, justamente por causa da pandemia, por todos esses motivos atípicos, né, que a falta de dinheiro, a falta de trabalho, praticamente a falta de quase tudo, né, nos fez chegar à conclusão de criar uma proposta e um projeto desse nível. Que eu vou falar só um pouco por cima do projeto, né, que ele permite, na verdade, que animais de pequenos e médio porte possam ser transportados em um ônibus urbano. A empresa vai delimitar um espaço de 2 ou 3 lugares e quem tiver o seu animal de estimação, que quiser levar no veterinário, que precisar levar ao veterinário para fazer vacina, consulta, então terá essa facilidade, né? É um projeto que ele vem, eu acredito que em boa hora, né? Porque muitas pessoas hoje, muitas vezes não levam o seu animal de estimação, seu pet, né, de estimação ao veterinário, justamente porque não possui veículo ou às vezes não possui, quem sabe, porque perderam um emprego, diminuiu a carga horária, né, diminuiu a renda dentro na sua casa, eles não conseguem manter um veículo rodando sempre. E quando surge alguma emergência, um pet de estimação é como se fosse um membro da família. Ele é um membro da família e é como se fosse uma criança, né? E não escolhe a hora de ficar doente, simplesmente fica e tem que pegar e levar no veterinário. Então, ele vai ser possível transportar animais de pequenos e médio porte dentro das caixas de transporte, não pode ser fora, né? Mas eu acredito que vai ser um projeto que terá bastante utilidade para a população. E um projeto também bem diferenciado, né? Até então não tinha visto uma proposta assim, eu acho que é bem diferente. E tem um outro projeto também, vereador, eu não sei se é esse que o senhor estava falando que eu iria perguntar, que é sobre como é que está o andamento da casa de passagem, é diferente, né? Isso, é diferente. Isso é diferente. E eu queria saber, já aproveitando que a gente está falando de projetos, né, como é que está o andamento da casa de passagem e também tem um outro projeto de parceria com a URI, né, para atendimentos aos animais necessitados, né, que inclusive é uma das pautas, né, também que o senhor está por dentro, né, gostaria que o senhor explicasse a respeito desses outros projetos também para nós. Isso. O projeto da casa de passagem, ele depende muito de um programa da Secretaria de Meio Ambiente, porque como ele utilizaria uma área em que está na jurisdição do meio ambiente, então depende muito de uma conversa, de um acordo entre a pasta Meio Ambiente e Secretaria de Saúde, né, para entrarmos em um acordo. Esse projeto da casa de passagem, ele foi bastante discutido na minha campanha, né, por muitas pessoas, inclusive nós fizemos na época umas enquetes
em grupos, né, para saber, né, qual seria o ponto positivo e o negativo, né. Então, o ponto positivo ele foi muito maior, muito além, né, do que o negativo. Que o positivo é que os animais irão ficar, né, nesse local até serem adotados. E que as ONGs, as organizações não governamentais, juntamente com protetores independentes, auxiliariam nessa questão de adoção e acompanhamento pós-adoção. Ele ainda não está sendo discutido nesse momento, porque ainda há uma conversa que nós ainda não terminamos com a Secretaria do Meio Ambiente, mas o secretário ele se mostrou muito acessível nessa questão de animais, né? Tanto ele quanto a secretária de Saúde. Então, eu acredito que nos próximos dias ou nos próximos meses, né, teremos, sim, um andamento desse projeto. E a questão da parceria URI e governo no município, nós iniciamos já no mês de janeiro. Eu tive uma conversa com a professora Daniela, que é coordenadora do curso de Medicina Veterinária, e também com o professor Mauro, e nós entramos em alguns pontos que seria assim que houvesse a inauguração, ou tivesse terminado o hospital veterinário ou o centro clínico, né, da URI, existiria a possibilidade, existe, né, a possibilidade de fazer uma parceria. Essa parceria seria, o governo entraria com uma parte dos gastos e a universidade ofereceria o espaço e também os profissionais para realizar esse trabalho. Sendo que também pode haver a possibilidade de o município ceder 1 ou 2 funcionários para realizar os trabalhos referente à castração, atendimento, cirurgias eletivas, essas coisas. Mas tudo ainda está se encaminhando, né? Está sendo negociado, porque a URI é uma parceira muito boa do município, é uma parceira forte que tem demonstrado muito apoio, não somente a esse governo, mas também aos outros, né? Mas como nesse governo nós temos um representante legítimo da causa animal, nós temos um representante que se elegeu para essa causa, né? Então, os andamentos dos acertos, da parceria, eles já estão bem adiantados. E falando dessa questão, né, da causa animal, um dos problemas que a gente acompanha também, não só aqui em Erechim, mas também em outras cidades, é essa questão dos animais nas ruas, né? Muitos animais abandonados, que as pessoas acabam abandonando, não cuidam, né? Eu gostaria de saber, na sua avaliação, o que poderia ser feito, né, nesses próximos anos para amenizar esse que é um dos problemas, acredito, na minha opinião, que é um dos grandes problemas que a gente vê nos bairros, os animais, né, soltos, alguns às vezes são atropelados, né, também. Isso. Todo o trabalho de proteção animal, ele inicia com a conscientização. A conscientização de cada um, conscientização das pessoas que têm os animais e daqueles que, por um acaso, porventura, acabam vendo o descarte, o abandono de animais e os maus tratos, né? Então, o que a gente pede hoje para a população? Devido ao fato de que essa pandemia tem aberto uma gama de portas, né, de as pessoas justificarem atos de crueldade, justificarem o abandono, justificarem que, por causa da pandemia, eu não consigo mais cuidar do meu cachorrinho, do meu gatinho, então eu vou levar ele lá numa estrada do interior e vou abandonar. Isso, na minha opinião, como protetor, como médico veterinário e também como vereador movido pela causa animal, é um ato de extrema crueldade e covardia, porque o fato de vivermos em tempos atípicos, que é 2 tipos de pandemias. Em Erechim nós temos a pandemia do coronavírus e temos uma epidemia que está se formando, ou que já está, eu acredito que no ápice já está decaindo, que é da dengue. Então, as pessoas estão se utilizando destes fatos para cometer esse tipo de crueldade.
Não existe uma forma que você possa avaliar assim, eu não posso cuidar do meu animal de estimação, não posso cuidar do meu gatinho, do meu cãozinho, e eu vou abandonar ele. Então, essa pessoa, esse ser humano nunca teve o amor que ele deveria ter pelos animais. Porque, como eu falava em outra entrevista, as pessoas se utilizam de várias formas para um descarte de um animal de estimação. Fariam isso com um membro da sua família? Eu acredito que não, né? Então, o que a gente pede, o que nós vemos hoje, é esta forma de crueldade desenfreada, porque as pessoas utilizam uma desculpa, que eu não posso, que eu não tenho, a pandemia não me deixa, sabe? Mas se a gente tiver um pouco de vontade, se a gente tiver um pouco de amor pelos animais, nós não faremos isso. E o que a gente pede hoje para as pessoas, para a comunidade no geral? Se você observar, se você ver esse tipo de situação, maus tratos, alguém batendo nos animais, alguém abandonando, criando circunstâncias em que o animal está sofrendo, que o pet está sofrendo, você pode denunciar. Denuncie 190, denuncie na ouvidoria do município, ligue para a Brigada Militar, ligue para a Patran, ligue para a Polícia Civil, coloque nas redes sociais, não tenha medo de colocar nas redes sociais avisando aonde que está acontecendo, porque muitas vezes as pessoas cobram, né, da prefeitura, cobram da vigilância sanitária, cobram da Polícia Civil, Brigada Militar e até da Patran, mas não tem a coragem de ligar lá e dizer assim, ó, o meu nome é tal e eu presenciei na rua tal, na casa número tal, uma pessoa maltratando um cachorrinho, um gatinho, abandonando lá na rua tal. Eu anotei a placa do carro, está aqui, sabe? Então, nós temos que nos posicionar. Nós temos que nos posicionar como comunidade, como mães, como pais, como pessoas que amam os seus filhos, a sua família e que têm amor ao próximo. Vereadora, a gente está chegando aqui quase ao fim da nossa entrevista, só gostaria de fazer mais uma pergunta, né, para a gente fechar. O senhor foi eleito, claro, né, pela causa animal e vai trabalhar em prol deste tema, mas eu gostaria de saber se o senhor pretende também trazer outros projetos em relação, talvez, aí a outros assuntos que, na sua avaliação, precisam ser colocados também ali dentro da Câmara de Vereadores para serem debatidos, né? Eu gostaria de saber a sua opinião. Nós temos, na nossa campanha, foi colocado somente projetos relacionados à causa animal. Foi discutido na época, né, entre micro e pequenos empresários que estavam passando por dificuldade financeira e na época eu me propus a ir trabalhar e buscar os microcréditos, que os microcréditos voltassem para que a comunidade, para que os micros e pequenos empresários tivessem uma oportunidade de, pelo menos, é claro que eles não vão conseguir repor tudo que perderam, mas, pelo menos, se manter no mercado de trabalho, né? Se manter nas atividades. Então, também esse já era também um programa do governo. Fui a favor, fui favorável quando fui para a Câmara de Vereadores, porque eu vejo que nesse momento é necessário socorrer os pequenos comerciantes, socorrer os micros e os autônomos. Então, esse projeto veio em boa hora e eu apoiei de forma muito contundente esse projeto na Câmara de Vereadores, né? Perfeito, então agora chegando aqui ao fim da nossa entrevista, eu agradeço a presença do senhor aqui, pela sua disponibilidade e também todos os esclarecimentos, falando aí do seu mandato, seus projetos. Muito obrigada, vereador. Muito obrigado, eu agradeço a você, né? Agradeço também a TV Bom Dia e toda a população de Erechim. Nós vivemos, quem sabe, em um dos tempos que não viveremos no próximo ano, se Deus quiser. Mas o que necessitamos todos os dias é fé. Devemos ter fé em alguma coisa. Devemos crer em alguém, em alguma coisa. Se não podemos crer no mesmo Deus, que pelo menos sejamos pacientes, né? E esperar que o futuro em breve será bem melhor.
Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O Bom Dia Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Uma ótima quarta-feira para você, tudo de bom e até mais.